Deputado estadual pelo PL, Ivan Nats, esteve na Câmara de Vereadores durante a sessão ordinária realizada na tarde desta quinta-feira, apresentou números em relação ao seu mandato, aos vereadores de Blumenau e à comunidade também. Deputado, bom dia para a CBN. Bom dia aos ouvintes da CBN. É o momento de prestar contas, do que foi realizado até aqui nesses 24 meses de mandato. Muitas coisas se realizaram, fundamentalmente a chegada de recursos à Prefeitura de Blumenau e aos municípios aqui que compõem a região metropolitana, destinadas pelo meu gabinete. Cerca de 7 milhões e meio de reais para Blumenau, somada com as emendas do senador Jorginho Melo, e outros 3 milhões e meio de reais para os municípios que compõem a região metropolitana, como Indaial, Timbó, Gaspar e ainda Ascurra, a Piúna. Toda a região nossa aqui recebeu recursos do nosso mandato. Deputado, como é que o senhor, a Assembleia, está acompanhando essa evolução nos casos de Covid-19 e esse momento que vive Santa Catarina? Bom, não há novidade para ninguém que o mundo inteiro se espanta, com esse vírus. O governo tratava a situação como controlada, depois das férias se esperava, uma elevação do número de contaminados, porém não tanto. O governo se preparou, mas não se preparou o suficiente. Os leitos de UTI foram desativados durante o mês de junho e novembro, foram descredenciados, houve um descrédito da doença e se deixou de retaguarda para a montagem desses UTIs no caso da necessidade. Mas se esqueceu de uma coisa fundamental, que é o material humano. Então, hoje a gente não tem material humano para trabalhar nas UTIs. Nós temos os respiradores que são construídos em Jaraguá, nós temos o recurso financeiro, que a gente pode construir os hospitais em qualquer lugar de Santa Catarina, que em Blumenau, por exemplo, o Hospital da Vila pode se transformar num centro de tratamento intensivo do Covid, mas a gente não tem material humano. A gente não tem médico, a gente não tem enfermeiro, a gente não tem técnicos de enfermagem que possam trabalhar. E os que estão prestando serviço estão com sobrecarga de trabalho. Então, esse é o grande problema do Estado hoje. E o que a Assembleia tem feito em termos de contribuição? O que pode ajudar o governo nesse momento com ideias e sugestões? A Assembleia tem aprovado todas as iniciativas que chegam no Parlamento, todos os projetos de leis, emendas parlamentares, medidas provisórias que chegam para serem votadas. A Assembleia já depositou 40 milhões de reais na conta do governo do Estado para o combate à pandemia. A Assembleia tem sido fiscalizadora, tem sido presente, tem cobrado ações do governo, tem pressionado o secretário e a Assembleia tem sido parceira do governo do Estado. Tudo que o governo do Estado tem pedido para a Assembleia tem feito. O nosso papel é esse. Agora nós também ajudamos com sugestões, com críticas, com elogios, para que a gente vença a pandemia. Acho que é de um lado, uma população que não se cuidou muito, não se cuida muito, de outro lado, um governo que ainda não compreendeu a importância da doença. E o resultado é esse daí. Até ontem, às 18 horas, nós tínhamos 44 pessoas que morreram por falta de UTI. E 246 pessoas na fila à espera de um quarto. Então, nós estamos vendo uma pandemia sem controle, numa ação que, a meu ver, pode ser até criminosa por parte dos gestores públicos. Quando uma pessoa morre por falta de atendimento médico, certamente alguém do governo cometeu um crime. Deputado Ivan Nats, essa semana o governador Carlos Moisés esteve cumprindo a agenda em Brasília, inclusive tratou de repasses de recursos e mais vacinas para o Estado, e uma das conversas foi com o ministro da Infraestrutura, onde o governador já havia falado do aporte de 200 milhões de reais, contribuindo para a duplicação da BR-470. O senhor, inclusive, já se manifestou a respeito, mas agora, recentemente, nessa viagem a Brasília, o governador garantiu o aporte de 50 milhões para melhorias daquela rodovia lá no extremo oeste, a 163. O senhor continua contrário a essa posição ou está entendendo melhor o assunto? Não, eu sempre entendi bem o assunto, A situação é o seguinte, nós temos as nossas rodovias estaduais numa situação deplorável. Cada ouvinte agora da CBN sabe o que eu estou falando. As rodovias do estado de Santa Catarina, não só as do Vale do Itajaí, mas as do estado como um todo estão completamente abandonadas. Nós temos municípios, por exemplo, que têm dificuldade até de acesso, como é o caso de Mirim Doce, próximo aqui de Pouso Redondo, que a estrada está totalmente intransitável. Isso se repete em várias regiões do estado. Então nós temos realizações para fazer com o dinheiro dos catarinenses, com o imposto dos catarinenses. A SC-108, por exemplo, a continuidade da Via Expressa, que é uma obra fundamental para o desenvolvimento da região, que é prioridade para o Estado. A gente tem que entender que a obra SC-108, a continuidade da Via Expressa, é a obra mais importante. Então, se tem dinheiro, eu entendo que tem que botar nessas obras. A 470 já tem dinheiro garantido. Nós temos recursos garantidos para 470. O ministro Tarcísio estará em Santa Catarina assinar os convênios que faltam para o lote 2 e 3 da 470 e recursos para 163. E a 280. Também o ministro vem garantir convênios para um túnel que será construído na SC-101. Então, não tem um problema de recurso na 470. A 470 não tem problema de falta de dinheiro. A 470 tem problemas com a empreiteira que venceu a licitação,
a outra empreiteira que está cobrindo essa obra, e ela vai acontecer. Quem está vivendo a 470 está vendo que ela vai ser duplicada, ela está sendo duplicada rapidamente até nesse último ano, ela está andando muito nesse último ano. Então eu não sou contra a aplicação de recursos financeiros federais da BR-470. Eu sou a favor da melhoria das estradas estaduais. E nós estamos com a garantia de que o governo federal não vai deixar recursos faltar para as obras da 470 e 163. E isso será regularizado agora com a presença do ministro da Infraestrutura, o Tarcísio, aqui em Santa Catarina, a pedido do senador Jorginho Melo, que vai acabar definitivamente com essa história. Não faltará dinheiro para 470, a obra vai andar e a gente vai ter no tempo certo concluída. Aliás, os desafios maiores da 470 já foram enfrentados. São os viadutos, as alças de acesso, que são muito caras, a questão de Indaial, que é uma situação muito difícil, e o quilômetro mais caro da 470, que é o trevo da Mafisa, que consumiu quase 1/3 do valor da obra. Então, está andando não como a gente queria, mas está andando e vai terminar. Então, ver se eu entendi direito, o senhor é contrário à aplicação de recursos estaduais em obras federais. Eu disse que já tem dinheiro suficiente para manutenção da 470 e que nós temos outras coisas para fazer com o dinheiro estadual do que colocar numa obra que a gente sabe que é importante, a 470, ninguém duvida disso, mas que já tem o dinheiro garantido. Aliás, e 100 milhões de reais, no meu ver, não vão mudar absolutamente nada. Não vai ser... Não, são 100 milhões para 163 e 100 milhões para 470. São só 100 milhões. Então, 100 milhões, nesse momento, na 470, não vão mudar absolutamente nada. 100 milhões é o preço de uma ponte, de um viaduto. Então, no fundo, não vai mudar muita coisa. Ivan Nats, deputado estadual pelo PL. Gilmar Minosso para a CBN, a rádio que toca notícia.